E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo joinha? Muitos joinhas, muitos corações. Estamos aqui para mais uma live. Vocês estão aguentando todas essas lives todos os dias? A gente está tendo uma audiência boa aqui, então acho que o pessoal está gostando, né? Amanhã eu vou dar uma relaxada. Amanhã não tem lives. Porém, segunda-feira começa uma super semana que eu vou anunciar logo após essa live daqui, com outros convidados maravilhosos, pessoas que eu tive que pegar assim, tentar de todos os jeitos, de todas as maneiras, para conseguir trazer aqui pro Instagram. Não é todo mundo que tem Instagram, né? Todo mundo que eu gostaria de conversar, que tem Instagram, que gosta de Instagram, que gosta de se expor assim na mídia social, mas enfim. Hoje temos então uma convidada super especial também. Não a conheço pessoalmente, mas ouço muitos bons comentários sobre o seu trabalho. E é a Kate Viana, que eu não sei se ela vai aparecer aqui como Kate Viana ou como o Aprendiz de Violino. O Aprendiz de Violino é o livro que ela lançou. E, pois é, o pessoal tá falando Bozizio aqui. Eu gostaria muito de trazer o Bozizio, mas o Bozizio nem sei se tem celular. Eu tinha um WhatsApp dele que uma vez ele me respondeu. Mas seria maravilhoso. Mas enfim, Aprendiz de Violino tá aqui. Vamos lá. Vamos ver, falar com a Kate Viana. Como é que tá aqui a Fred Gerling? Talvez. Ei, Kate, tudo bem? Olá, tudo bem? Que prazer! Prazer, Kate. A gente não se conhece pessoalmente, né, Kate? Não, estamos nos conhecendo agora virtualmente. Virtualmente, mas já é conhecer. Tudo bem? Nossa, Como tudo é, bem. como é que tu tá nessa quarentena aí? Como é que estão as coisas? Bom, olha, primeiramente eu queria muito te agradecer por esse convite. É um convite super especial. Eu sou super fã do seu trabalho, acompanho todas as lives, você sempre me vê por aí. E você tem alegrado aí a nossa quarentena, trazendo informação para dentro das nossas casas, conhecimento, deixando esses momentos um pouco mais leves, né? É, confesso que a primeira semana foi um pouco mais complicada para mim. A gente fez um concerto na Sala Cecília Meirelles com a Orquestra Sinfônica Nacional no sábado. Tínhamos um concerto no domingo que já foi desmarcado. E desde então, na segunda, já me preparei para começar e já estou há uns bons dias já em casa. Primeira semana mais complicado de desconectar a cabeça disso tudo. Mas agora eu estou tentando manter uma rotina saudável dentro de casa, de estudo, de leituras e me afastar um pouco das notícias também. Que bom que tu está conseguindo. Eu tive dificuldade para criar uma rotina, porque tudo ficou online, tudo ficou no computador, tudo ficou Isso, no celular, na tela, e a gente sente falta daquela coisa. Eu, pelo menos, sinto falta de pegar o carro, ir a algum lugar, né, com fazer certeza, atividade, sair um pouco, né? Mas enfim, com se certeza. adaptando, o ser humano é adaptável. Kate, Verdade. tu és do Rio de Janeiro. Nossa, eu sou uma bela mistura, assim. Eu nasci em São Paulo, Que legal. morei lá até os 4 anos. Meus pais, minha família são todos de Campos, estado do Rio de Janeiro. Fica a 4 horas e meia do Rio de Janeiro. Sim, E eu vivo no Rio de Janeiro desde que eu vim fazer faculdade. Então eu já sou mais carioca do que tudo, assim. claro, tá bom. E tu estudaste violino como instrumento principal, eu estou pressupondo, e tu estudaste aonde? Eu estudei com o Bozizio, fiz o bacharelado na Unirio com ele. No Rio. E eu estudei com ele muitos anos, assim. Desde que eu morava em Campos, já fazia aula, via ao Rio, fazia aula com eles regularmente. Uhum. E aí me preparei, fiz prova e fiz a Unirio com ele. Ah, tá legal, tá legal. E aí tu começaste a dar aula já desde muito cedo? Como é que é a tua formação pedagógica, digamos assim? Bom, então, meus pais têm uma escola de música há 30 e poucos anos já. E dessa escola de música, do desejo também de atender pessoas que não tinham possibilidades de pagar o ensino particular, eles fundaram também uma ONG para atender crianças da comunidade da cidade. Então, desde muito cedo, eu estou dentro da música, da pedagogia,
E eu comecei dando aula na escola dos meus pais, com 15 anos, mais ou menos, assim. Hum. Então, sempre fez parte, assim, da minha vida. Por um grande momento, eu foquei só no violino, na parte da performance. Eu queria muito passar numa prova de orquestra. Então, passei muito tempo voltado para isso. Ah, E tá. assim que eu trabalhei 5 anos lá no Teatro Municipal, aí depois fiz a prova para a Sinfônica Nacional. Tô lá, vamos fazer 10 anos já. Ah, E desde que eu entrei na Sinfônica Nacional, eu resolvi voltar com a ideia de destinar também os estudos para a área pedagógica, que sempre fez parte da minha vida, né? E aí eu fiz uma pós em educação e fiz o mestrado agora em educação também, né? Em pedagogia. ah, legal. E tu tivesse algum contato com o Suzuki? Eu vi alguma coisa no teu Instagram aí, tu fazendo alguma capacitação, alguma coisa, é Sim, verdade? sim. Eu estudei pelo Suzuki, né? Uhum. Estudei até, fiz até o quinto volume Suzuki e depois eu faço regularmente os cursos de capacitação, fiz vários, fiz Uhum. também do Paul Roland, e eu gosto de conhecer várias metodologias e faço Uhum. regularmente assim os cursos do Suzuki. Ah, que legal. Tá, e agora a minha super curiosidade, porque eu infelizmente não tenho o livro, mas já falei para várias pessoas para pegar, para comprar o teu livro. Olha, o livro já está com dedicatória Olha, são e muito eu vou legais. fazer chegar em suas mãos quando Ó, acabar essa quarentena. é para eu estar no Rio de Janeiro em agosto, vamos ver se sucede. Ótimo! Combina um café, alguma coisa. Com certeza, eu tô querendo te enviar esse livro faz tempo. Eu sei que você tem falado, mas eu tenho uma curiosidade. Qual é a ligação? Não, vamos falar assim. De onde é que surgiu a ideia de fazer um livro com música folclórica brasileira ensinando violino? Bom, é, esse projeto, né? Porque o meu projeto de mestrado é esse, uma proposta metodológica para ensino de crianças iniciantes no violino, fundamentada na utilização do folclore brasileiro. Então, essa é a base do meu projeto de mestrado. Da onde surgiu? Ele surgiu da minha experiência como professora, que buscando materiais didáticos brasileiros que eu pudesse utilizar junto com os métodos que eu já utilizava, eu percebi que tinha muitas poucas publicações e poucas pesquisas também voltadas para a área do ensino do violino para crianças, utilizando o repertório da música folclórica brasileira. Então foi dessa pesquisa e dessa experiência, porque eu usava com os meus alunos, mas antes usava música folclórica, mas sem ter uma sistematização. Perfeito, perfeito. Então, tem alguma coisa a ver com Suzuki, o livro, ou não diretamente? Boa pergunta, assim, muita gente entra lá no meu Instagram e pergunta se é um Suzuki brasileiro. Uhum. Bom, o Suzuki é uma das maiores inspirações desse trabalho, realmente eu gosto muito da metodologia e conversando com o Bozizio, já dentro do mestrado, nós conversamos muito sobre a ideia, ele foi meu orientador, de fazer um livro realmente que cada música tivesse um diálogo direto com uma música do método Suzuki, ou então um método independente que pudesse ser usado com qualquer metodologia, que não fosse cada música uma música paralela com Suzuki. E aí eu resolvi seguir esse caminho de um método mais que não tivesse um diálogo só direto com o método Suzuki. Então, o volume 1 do Suzuki, ele apresenta 17 músicas. O Aprendiz de Violino, ele apresenta 30 músicas, ele vai explorar os 4 padrões de dedo. Então, eu vou trazendo coisas diferentes até para ter material para o professor, assim. Claro, mas as habilidades trabalhadas são mais ou menos as São, mesmas no final? sim, as habilidades, sim. São, Uhum. porque nesse início não tem muito também para onde fugir, né? Eu acho que é postura, sonoridade, afinação, a colocação dos padrões de dedos, eu segui a mesma ordem, realmente bem embasado na metodologia Suzuki. Segue, sim, as Tá. prioridades, sim. E tu dirias assim, para que tem muita gente assistindo aqui que são professores, de repente não conhecem o método.
e eu não conheço ainda, ele vai levar o aluno até que nível, mais ou menos? Do Suzuki, Bom, comparando com o Suzuki. comparando com o Suzuki, eu Aham. levo os dois paralelos até início do segundo volume. Uhum. Porque, por exemplo, o Suzuki vai abordar no primeiro volume, se eu não me engano, só o primeiro e segundo padrão de dedo. E eu já coloco os 4 padrões em todas as cordas. Vou trazer bastante coisa de quarto dedo, que era o material que eu procurava nas músicas Claro. folclóricas quando eu fazia isso de forma sem ser sistematizada. Então, eu Uhum. procurei trazer também dentro do que eu buscava na época como professora, sem ter um material pronto, né? Então, ele Perfeito. apresenta isso, ele apresenta também exercícios entre as músicas para ajudar nessa progressão. Então, ele apresenta todas as escalas maiores, os arpejos, alguns exercícios de arco, exercícios do professor Bozizio que ele cedeu para o livro. Então, eu vou apresentando alguns exercícios também dentro desse método. Uau! Agora eu só fiquei mais curioso ainda. Então, conta um pouco assim Agora a gente falou de algumas semelhanças com o Suzuki e eu estou partindo daí porque é o que eu conheço um pouquinho. Eu não dou aula nem de Suzuki, né? Eu vou direto, dou aula de universidade, então eu não pego esse tipo de aluno. Porém, quais são as diferenças principais do teu método com o do Suzuki? O que tu Olha, eu vou dirias? Ah, isso aqui a gente faz radicalmente diferente. radicalmente nada. Nada. Tá. Nada. O Radicalmente aluno, o nada. aluno vai escutar gravações primeiro ou já vai começar a ler? Como é que é isso? Isso, então, os pilares da metodologia Suzuki, eu sigo todos. Ah, Os pilares, certamente. Por exemplo, o livro é pensado para crianças a partir de 5 anos. Então, eu vou sugerir que ele seja aplicado no processo de imitação, de observação auditiva e visual. Porque eu acredito que no início a criança deve ter toda a sua atenção voltada para as questões posturais e a colocação do instrumento. Eu acho que a leitura de partitura nesse início ela pode tirar um pouco a atenção da criança. Então eu sugiro a aplicação do livro dessa forma, assim como a metodologia Suzuki. uhum, Assim como a metodologia Suzuki, eu acredito no poder da repetição, que eu acho que para aprender um instrumento, e uhum, busco uma repetição não mecânica, que ela tenha um foco. E também busco muito dos meus alunos, mesmo os pequenininhos, que eles tenham autocrítica, uma avaliação do porquê da repetição. Então, sempre que a gente vai repetir, eu vou pedir ao aluno, não importa a idade. Ah, então vamos repetir agora buscando um som mais bonito? Então, agora eu vou tocar. Vamos buscar uma articulação diferenciada, mas eu tento fazer com que o aluno entenda o porquê dessa repetição. Que ela não seja uma repetição meramente mecânica. É um uhum. exercício, eu acho, para o professor e para o aluno, para aprender a estudar desde criança, assim. Perfeito. O elogio sincero, uma abordagem positiva da criança em sala de aula também, pilares da metodologia Suzuki. O processo da imitação, né, como eu já te falei, as aulas coletivas, independente Ah, do método utilizado, eu faço as aulas coletivas e a participação dos pais de alguma forma, não num triângulo Suzuki perfeito, onde o pai, por exemplo, na minha aula, se o pai não pode assistir, nem todos os pais podem estar presentes sempre. E tem tem. alguns professores que não recebem, né? Só vão trabalhar naquele formato. Eu tenho exceções de pais que não podem estar e eu trabalho esse triângulo pai, professor, aluno de alguma forma. Eu tento trazer realmente os pais para perto de mim para participar dessa educação das crianças. Então, eu acho que os pilares Suzuki estão presentes na sala, independente da metodologia que eu esteja seguindo. Assim. Eu tenho uma outra curiosidade. Por tu utilizares o folclore brasileiro, canções de roda, cantigas de roda, essas coisas, tu faz as crianças cantar também e aprender Sim. a letra? Ah, isso é maravilhoso. Isso é uma diferença, tá aí uma diferença. Uhum. É, eu apresento todas as. Deixa eu te ver se eu consigo te mostrar. No seu próprio livro. Aqui, evidentemente, na câmera fica invertido, mas Mas eu tô cada vez mais conseguindo ler árabe musical, assim, eu vou deixa eu abrir em uma folha. Por exemplo,
Todas as canções têm letras, tem um exercício preparatório, tem informações ao professor e tem Que legal. ilustrações. Então, eu acho que até uma diferença pode ser a apresentação do livro. Uhum. Eu acho que é uma diferença, na verdade, eu acho que é uma diferença para todo o material que encontrei. Porque quando eu fiz o levantamento bibliográfico do que tinha no mercado, eu também tentei buscar, além das questões musicais, o que eu poderia trazer que estivesse no mundo da criança, que é um livro voltado para a criança. Então, eu acho que a proposta do livro em si, ela é muito lúdica. Eu acho que essa é uma diferença, talvez, da apresentação do livro. Então, todo livro ele é apresentado todo ilustrado. As Sim. ilustrações todas em preto e branco. Inclusive, quando a Musimed me chamou para, né, me convidou para publicar o livro, eu poderia ter publicado as ilustrações coloridas, mas foi realmente uma escolha, porque eu não queria entregar um livro pronto, sabe? Eu queria que a criança pintasse o livro, interagisse. Então, cada música que ela toca, ela pinta o livro. As canções são todas apresentadas com letras. Então, quando eu apresento uma música com a criança, nós vamos cantar, nós vamos fazer atividades de musicalização, vamos conhecer os ritmos através da prosódia. Eu acho isso fantástico, porque uma das minhas reclamações, na minha cabeça, eu reclamo só para mim mesmo, tá? Em casa, não reclamo para ninguém, é que as crianças cantam pouco, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ela canta muito pouco. Tem um núcleo muito forte aqui na minha universidade de Suzuki e pedagogia, porém eu não vejo as crianças cantar. E eu acho que isso é de um auxílio tremendo. Tremendo. Não só para a afinação, mas para a expressão mesmo da criança, né? Então, pulsação, né? Exato, ritmo, né? Às vezes eu vejo aqui as crianças tentando tocar junto e é uma coisa assim, ninguém toca junto porque elas não sentem junto. Aí tu vai ver um vídeo de uma, sei lá, qualquer povoado da África ou de sociedades em que a canção une as pessoas estão desde pequenininho, as crianças estão cantando junto. Então, acho que acaba sendo um problema a criança não aprender a cantar. Então, bravo. Isso é muito legal. Obrigada. Isso foi uma coisa que eu pensei realmente em trazer o canto para ela. O canto é usado em inúmeras metodologias, né? Então, por que não aplicar isso no ensino? E fica tão mais fácil, porque antes de tocar, a criança vai cantar, ela vai conhecer os ritmos, ela vai usar instrumentos de percussão. Eu vou fazer esse trabalho antes, vou fazer exercícios de arco que tem o mesmo ritmo da música que eu estou trabalhando, tudo através do canto. Agora, isso é um diferencial para a metodologia Suzuki, que as músicas não têm letras. Uhum. Mas tem uma coisa que eu quero muito fazer, esse é um trabalho de 2 anos, né? É um trabalho enorme para 2 anos. Eu quero muito apresentar os áudios tocados por violino e piano. Porque quero muito. Era uma proposta, mas realmente não deu tempo, assim. Eu quero fazer isso, já estou mexendo com isso para disponibilizar no site. Porque eu acho que a letra e o cantar não substitui a proposta do CD Suzuki, por exemplo. Porque aí você tem aquela coisa de ouvir o seu instrumento sendo tocado com qualidade de som, com articulação correta e todas essas coisas. E eu acho que seria um super complemento, assim, ter a letra e as gravações. Perfeito. Não, porque Então, aí também auxilia... bom, cantar acho que é o principal, mas isso vai auxiliar também a criança a entender a afinação e a sonoridade, né? Já tentando imitar isso também, porque a imitação faz parte do Suzuki, né? E eu acho isso aí super, super importante. E uma outra diferença, voltando para essa questão da diferença, né, dele para outras metodologias, é que eu não sei se você já ouviu falar, assim, que eu faço... existe uma história, né? O livro, ele o método, ele está dentro de uma história. Isso. Uma viagem, assim. Uhum. O que aconteceu? Quando eu terminei o livro em si, importante dizer que quando eu fiz o levantamento das canções folclóricas também, Carmen, eu fiz uma pesquisa do que as crianças estavam ouvindo de canções folclóricas hoje. E o que tu encontrou? Alguém está escutando alguma coisa?
Sim, olha, tem galinha pintadinha, Ah, patati patatá, essas coisas todas aí gravam folclore. E as crianças conhecem o folclore gravado por eles. E por que entendi. eles cantam o folclore cantado pela galinha pintadinha no DVD e não vão gostar do folclore que eu vou apresentar na aula, sabe? Pois é. Eu Não, acho que porque por tudo uma época, eu notei, antes da Galinha Pintadinha, não tinha. Não tinha mais folclore é no Brasil, assim, a gente cantava porque a gente cantava, né? Na minha geração. E nem foi tanto. Já os meus pais, os meus avós sabiam bem mais do que bem eu. mais. Bem mais. Então, acabou que sendo que essa galinha pintadinha aí ajudou, né? E o Patati Patatá ajudou a manter Tem, a tradição. exatamente. E Mas eu eu fui, acho que peguei e fiz uma lista deles, isso é assim. muito importante que tu fizesse, porque tu tá também ajudando a manter essa tradição através Claro. de violino, né? Isso aí é Eu, fantástico. eu acho que, assim, não é a proposta principal, mas é uma proposta muito importante. A proposta principal tem uma frase, eu acho que da professora Ermelinda Paz, que resume muito bem como eu penso, assim. Não se trata de ensinar o folclore, mas de usá-lo onde for oportuno. Uhum. Então, se podemos desenvolver a técnica do violinista iniciante usando uma música folclórica, por que não usar? Claro. Então, assim, é trazer o folclore também e fazer esse trabalho de resgate, porque cada criança que chega na sala de aula e sai cantando uma canção folclórica, ela conhece um pouco mais das nossas Tá. tradições, Fantástico. né? Kate, assim, eu já sou apaixonado pelo método sem conhecer. Mas eu quero saber o seguinte: o que tu tá fazendo para espraiar esse método pelo Brasil? Bom, eu vou voltar depois lá na história para te contar que você vai gostar. Tá. É... Bom, Carmen, foi uma coisa muito louca, assim, porque quando eu escrevi o livro, é um projeto de mestrado baseado na minha vivência. E eu fiz um projeto para ser usado por mim nas instituições que eu trabalhava. Ok. Então, quando eu me formei, o projeto já chamou muita atenção, desde da minha defesa. E logo tive esse contato com a Musimed e eles realmente me auxiliaram muito nessa coisa de enviar o método está em todo o Brasil. Ele foi o método de instrumento mais vendido ano passado pela editora. A Musimed é uma grande editora brasileira, né? E ele só ficou atrás de vendas do livro do Borromil, que está na sua 30ª edição, assim. Eu Então, isso usei o quer livro dizer... do Borromil, a minha mãe é professora de teoria, Eu usei. todo mundo usou. Então, assim, é uma honra para mim ficar atrás só do livro do Borromil, sabe? Em Ah, um ano de vendas, o livro realmente, segundo os dados da própria editora, ele já chegou em todos os estados brasileiros. olha só. Então, assim, eu percebi que não era só eu que sentia falta de uma metodologia que usasse a nossa música. Então, ele tá sendo muito bem recebido. Então, a editora, tendo uma editora para fazer espalhar o livro, enviar o livro, isso facilita muito o meu trabalho. Mas Claro. não é só isso, a editora não faz tudo. O trabalho de divulgação, de viagens, tudo é por minha conta. Então, eu viajei muitos estados brasileiros. Claro que eu estou com um trabalho dentro de uma universidade também, então eu vou a muitos congressos acadêmicos. Muitas universidades também me chamam para Tu, falar sobre o perdão, livro. tu és professora universitária ou porque tu tens ligação com a orquestra da... Não, porque eu tô dentro, é um trabalho acadêmico, né, da Unirio, e eu tô dentro da orquestra da UF, então eu também tô dentro de uma universidade. Claro. Isso facilita muito as minhas idas às universidades. Claro. Tem muitos convites, então eu fui à Universidade de Manaus, é, Brasília, Salvador, São Paulo, rodei por vários lugares, apresentando em vários lugares o livro, não só em universidades, mas também estou tendo esse privilégio de estar dentro da universidade falando do livro de uma forma mais acadêmica, né, como pesquisa. E tem sido muito legal, assim, um privilégio para mim. E uma coisa assim que é impressionante e quase incrível é que tu tens uma entrada dentro da universidade, dentro do meio acadêmico, porém a maior parte das pesquisas do meio acadêmico ficam dentro da universidade, né? Elas alimentam um corpo de conhecimento que é importante ter, mas elas ficam restritas à universidade, ainda mais em pedagogia musical. Fica tudo assim, porque a Sim. gente não tem, né, música nas escolas, inclusive.
Então, eu acho assim, incrível que o teu livro conseguiu sair desse meio né, e tá nas ruas. Nas ruas. Isso. Ele furou essa barreira, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. No caso do Suzuki, nós temos treinamento Suzuki, professores que dão treinamento. Tu também dá uma orientação para professores para o teu método ou tu acha que isso não é necessário? Ele é autoexplicativo, o método? Ou seja, pega o livro e o professor vai entender o que fazer, é só seguir o que está ali? Ou tu precisa fazer um treinamento, dar uma espécie de um workshop ou um certificado para professores darem aula usando o teu método? Boa pergunta, assim, muito interessante, porque o livro é um livro destinado ao aluno. E ele tem um rodapé voltado para o professor. Okay. Esse rodapé, com informações voltadas ao professor, eu estava pensando, inclusive, muito nessa coisa da minha experiência, que eu trabalhei em projetos sociais, tem muitos alunos que se tornam monitores ainda em formação, não têm acesso aos livros de pedagogia do violino, estão muito em outros idiomas. Então, eu resolvi trazer essas pequenas observações que eu achava importantes para esse professor em formação. E quando eu lancei o livro, eu pensei que ele fosse, assim, a pessoa abre e sabe usar, usando com outras metodologias. Para mim era tranquilo, era muito meio que óbvio como usar o livro. Mas é verdade que é o que mais me pedem é para fazer um curso explicativo do livro e mostrar como que eu uso com outras metodologias, principalmente o Suzuki. Então, muita gente pede, assim. Acho isso bem importante, porque mais do que ninguém, tu conheces a fonte da onde o livro quer chegar, né? Então, eu acho que seria interessante tu dar, eu não sei se num sentido, num formato de treinamento, de certificado, porém uma espécie de workshops, assim, Workshops. né? Acho que isso seria bem legal. Nessas palestras eu falo muito, assim, sobre... Tem muita coisa que não está no livro, sabe, Carlos? Da forma que eu enxergo o ensino. Por exemplo, eu trabalho muito com composição, com muitas estratégias lúdicas e coisas assim que eu não coloquei no livro. Então, quando eu faço essas palestras, eu falo sobre isso, eu mostro essas estratégias, os jogos e levo tudo comigo. Mas eu não explico o livro folha por folha, né? Isso realmente teria que ser um curso de mais dias e tal. Na palestra eu dou um parecer da ideia do trabalho, assim, como eu trabalho, como eu penso, me ensino. E tem muito a ver com o livro, que como eu estava te contando antes, quando eu entreguei as músicas, a sequência lá as músicas já organizadas, com progressão e tudo, entreguei na mão do Bozizio e ele falou, olha, mas é um livro de iniciação, a gente vai ter que falar sobre postura e colocação do instrumento. Aí eu falei, é verdade, tá. Aí voltei para casa já assim, nossa, pensei que estivesse acabando, né? E aí ele virou e falou, não, mas a gente tem que falar isso para o público infantil. E aí é difícil, né? Que linguagem você usar para falar clavícula, mandíbula para crianças de 5 anos? Assim, como chegar nessa criança e fazer com que o livro seja voltado para a criança, com uma linguagem assim, falando de questões assim tão... com um vocabulário tão refinado, assim, né? Foi difícil, então eu comecei a quebrar a cabeça, assim, foi quando eu comecei a inventar a história. Está incluído no livro? Tudo, tá tudo. Eu vou te contar um pouquinho do livro, assim, do início, para quem estiver aí e não conhece o livro. O livro, ele tem... Aí eu inventei uma história. E aí, essa história, o livro começa... Vamos ver se você consegue ver daí. É uma historinha. Era uma vez, assim, são várias páginas de história. Nessa história, se passa numa floresta encantada brasileira, sim, onde tem muitos seres do nosso folclore brasileiro que vivem nessa floresta. E nessa floresta vive um senhor violinista, que já está bem velhinho, assim, que ele é conhecido na floresta como o arqueiro, por conta do arco do violino. E em homenagem a um livro que eu gosto muito, O Arqueiro Zen. E aí, dentro dessa história, eu quis trazer aspectos importantes do aprendizado do violino. Como dentro dessa história você vai achar
os cuidados com o instrumento, as partes do violino, esse ritual do antes e depois de tocar, lavar as mãos, cortar as unhas, limpar o instrumento, guardar, tudo isso está dentro da historinha. Então, são aspectos que a gente passa no dia a dia da aula, às vezes por cima, mas que são importantes. Como fazer a criança entender isso, o pai ler isso de forma interessante. Então, eu joguei tudo na história. E o aprendiz de violino, que é o nosso personagem principal, o Aipim, os bichos da floresta que estão em busca de um novo aprendiz, porque o velhinho, ele já está ficando velhinho, e eles precisam de um novo violinista na floresta. E aí entra o Aipim, que é convidado para começar a ter suas aulas. E a primeira aula dele, que é onde emenda no livro, é sobre postura e posição. E aí já abre falando que a postura é tipo a chave mágica para se tocar bem um instrumento. E aí como falar de postura, né? Então eu usei muitas fotografias, tentei fazer com ilustrações, foi muito difícil. E aí eu fiz fotografias e de uma forma bem que a criança que não saiba ler possa seguir as fotos e poder seguir e fazer em casa. Deixa eu ver se consigo te mostrar. Ah, tá. Tá legal. E eu vou dando algumas explicações. Eu também vou dando alguns passo a passo para a criança. Também não tá toda como eu faço em sala de aula, porque eu queria que o livro também fosse aberto, porque nós temos muitas escolas, professores que abordam a colocação de formas diferentes. Bom, é verdade, né? E eu não queria que o livro fosse restrito a uma coisa só. Então, eu fiz o passo a passo no meu próprio livro. Tem rabiscado, no meu aluno tem um adesivo, do passo a passo do jeito que eu quero. Então, eu pensei em dar essa abertura também para o professor. E aí, ele passa pela essa aprendizagem da postura e chega nas músicas. Aí, ele começa tocando em corda solta, vai colocando os dedinhos, até se formar. No final, a história, ela volta. É o concerto de formatura do aprendiz de violino. Ah, que legal. No final das Do 30 livro. músicas. Isso. Ó, do livro. O final das Inteiro 30 são 30 músicas. músicas? São. Aí, bem lá no final, a história volta e ele tem um concerto de formatura. Ó, que bonitinho. Que bonitinho. Muito legal. Bom, mas a criança tem que estar conseguindo ler já para acompanhar, né, essa parte escrita do livro. Bom, então, boa pergunta também. Sim, mas eu apresento todos os ritmos do livro com prosódias. Então, eu trabalho muito, sempre, quem me conhece já aí no Instagram, com umas cartas rítmicas, com prosódias. Então, todo dia que meus alunos chegam na sala, eles vão encontrar um varal rítmico. Em algum momento, eles vão cantar esse varal rítmico, vão tocar em corda solta, e depois, em algum momento, eles vão embaralhar essas cartas e eles vão fazer isso da forma que eles querem. Então, quando eles estão tocando só corda mi e corda lá, eu vou fazer o varal com os ritmos que eles conhecem. Por exemplo, no início é pão, chocolate e bolo. E aí, nesse próprio varal, eu tenho esses pregadores que eu vou pedir para eles colocarem a corda mi e corda lá. Então, eles já vão criando exercícios novos de corda solta, desse pré-dedinhos, e usando muita coisa de composição e de prosódia. Então, a criança, quando ela pega o livro, ela não sabe aonde está a nota ainda. Mas ela conhece todos os ritmos, porque todos os ritmos que eu usei no livro, eu selecionei. Tem algumas questões, tem algumas músicas que eu mudei um pouco o ritmo, para que elas se enquadrassem nos ritmos que eu queria apresentar no livro. Claro, claro. Então, tem um baralho musical. Então, os alunos, eles pegam isso e eles fazem leitura métrica. Eles conhecem as figuras rítmicas. Claro, já vai treinando a leitura, ensinando a leitura já desde o início. Isso. Que legal. Eu tenho mais uma pergunta, mais uma curiosidade. Esse livro ele é mais voltado ao professor privado particular, que vai ter um estúdio, ou ele pode ser usado assim, tipo num projeto social ou numa orquestra? Como é que é a colocação desse livro aí? Olha, ele tem do formato do público, né? Ele tem sido usado em todos os formatos, assim, escolas vocacionais, projetos sociais, professores particulares.
E eu não sei se você viu um vídeo que eu postei recente de um musical que eu fiz. Eu vi alguma coisa. Algum vídeo, então. É, Ah, eu fiz os testes desse trabalho num projeto social, na ONG Orquestrando a Vida. E olha, aí isso eu é... testei o trabalho lá. Então, Olha, a orquestra escola de lá, as crianças do violino começam a aprender com esse livro, junto que... com o Suzuki. Então, eu fiz os testes lá e quando chegou a hora do lançamento do livro, eu pensei, vamos fazer um lançamento em campus, mas não pode ser, né? Eu testei aqui, as crianças sabem tocar o livro antes dele ser lançado. E aí nós juntamos e fizemos um musical do livro. Então, como ele já tem uma história, já tem as músicas, já tem tudo, nós fizemos um arranjo para a orquestra, quase uma sinfônica, e eram mais de 100 crianças participando. Elas cantavam, faziam as danças de roda, tocavam, tinha a história toda foi contada, os personagens da história todos saíram do livro e foram contados. E que foi legal. super legal, tipo 40 minutos assim de musical com as músicas. Tá, e Então aí pode ser usado. já tá me levando para uma outra pergunta. Quando que tu pretendes fazer um livro voltado para viola e depois para o violoncelo e contrabaixo? Já me perguntaram. Então, Bom, eu vou te falar, eu acho mais fácil seguir esse trabalho. Assim, eu tenho muita vontade de seguir a pesquisa num doutorado e abordar o folclore com outras questões, trazendo outras ideias, mas não penso em fazer para outros instrumentos porque eu não domino esses instrumentos. Para entendi. fazer o trabalho que eu fiz nesse. É um Claro. trabalho difícil, você tem que conhecer bem o instrumento. Teria que ser um trabalho em parceria, realmente, para ser uma coisa Claro. interessante, sabe? Então, realmente, eu não tenho muito essa ideia. Eu tenho mais a vontade de seguir o projeto de pesquisa. Isso sim. E o que mais que tu pretende pesquisar aí, Kate? Qual é a ideia? Criar um segundo volume, uma coisa assim? Ainda não sei, assim, porque, nossa, tudo vem muito da demanda dos meus alunos, assim. Eu acho que eles são uma fonte de inspiração. Então, nessa vontade de atender a demanda deles, né? Isso vira uma fonte de pesquisa diária. Claro. Então, tudo que eu vejo e que eu vou pesquisando, e jogos e coisas que eu vou fazendo, eu vou anotando tudo. E eu tenho um caderno de anotações e quero saber para onde isso vai levar. Eu ainda não posso dizer para onde vai levar, ainda não sei. Mas sei que consigo seguir a pesquisa. Agora, se eu vou lançar algo para seguir ou algo anterior a isso, ainda não sei para onde isso vai levar. Assim, eu preciso de mais tempo. Claro. E o pessoal que está vindo aqui, porque alguns dos meus seguidores são da viola, são do cello, são do contrabaixo, tem até pianista. O pessoal liga aí para, de repente, conhecer o método e fazer para outros instrumentos em parceria, né? Poderia ser uma coisa. Verdade, com certeza. Eu vou abrir para algumas perguntas agora, Kate. E aí, Uhum. se tu também tiveres mais alguma coisa para Aí acrescentar, tem uma coisa que eu quero te contar, que eu não sei se você sabe, que ele tem um outro livro que vem com ele. eu vi que tinha alguma coisa. O que que é? Isso é um anexo? Esse é um livro de duetos. Ah, que perfeito. Nossa. É um livro de duetos. E aqui tem todas as músicas do livro em duetos para professor e o aluno com a voz principal e todos cifrados. Que legal. E aí E uma é, coisa... é a forma antiga de se ensinar, né? Através de duetos e tal. Nossa, muito legal. Isso. E aí tem uma diferença. Nesse aqui tem uma diferença para o Suzuki. Eu, sempre que eu começava a usar o Suzuki com os meus alunos, a parte dos duetos, eu não conseguia inserir isso muito cedo nas aulas. Porque a voz do professor, que faz a segunda voz, ela tem ritmos diferentes da voz do aluno. A criança é muito visual, né? É a Sim. observação de repetir nesse processo ainda. Então, nós já temos a diferença aí de uma afinação diferente, né? O fazer em conjunto, tocar junto. E ainda vem uma questão de ritmos diferenciados nas vozes. A criança se confunde visualmente olhando o professor. Então, percebendo isso, o que eu fiz? Nesse livro, que quem fez os arranjos junto comigo foi o Matheus Freire, que é violinista da minha turma da Unirio. Mateuzinho, conhece? O Teteu? Teteu fez os Ô, arranjos. Teteu! Legal! O Teteu Sim. está aqui em Los Angeles. Pô, agora não tá. Isso! Isso, Teteu pá, fez os arranjos comigo. legal. Eu estudei um tempo com o Teteu. Ele é da turma anterior à minha.
Uhum. Então, eu logo liguei pro Teteu, que o Teteu escreve super bem. Eu falei, nossa, vamos, me ajuda aí. E aí o Teteu fez os Que arranjos, os legal. duetos são dele. E Olha, foi um barato trabalhar com o Teteu, porque assim, além de grande violinista, a gente pode trocar muita ideia de como fazer esses arranjos. Então, os 8 primeiros arranjos, todos têm a voz do professor e o aluno com o mesmo ritmo. perfeito. Então, quando eu vou apresentar os duetos, eu apresento antes o meu e depois o Suzuki, porque é mais fácil fazer essa transição do aluno. Maravilha, que incrível. Gente, aqui ó, tem uma pergunta do Marcelo Pinto, eu vou fazer um pin aqui. Tem alguma escola de rede pública que já utilize o livro? Não sei, Não, sabe? não sei. Tá. É, pode ser, acho que a Miki respondeu aqui, mas pode ser utilizado para ensino em grupo? Pode, pode. Ele é usado em projetos sociais, em pessoas que dão aula coletiva. Pode sim, depende da abordagem do professor, né? Eu acho que é muito mais da abordagem do professor do que da metodologia, muitas vezes. O Kelly Albuquerque, Kate maravilhosa, sou fã demais do seu trabalho. Tem vários admiradores aqui. Beijo, pessoal. Deixa eu ver, a prof de violino aqui mandou uma pergunta. Quando você começa a leitura de notas, quando você começa a leitura de notas na partitura no método, junto com o Suzuki, utiliza o I Can Read Music junto também? Também, uso. Hum, Começo por ele. Eu já vou fazendo esse trabalho de ritmo desde da primeira aula, mas eu começo a leitura usando esse método também. tá, que legal. Perguntaram aqui também, tem ideia de quando será o lançamento dos áudios do livro? Bom, quem sabe no início do ano que vem eu quero disponibilizar esses áudios no site. Aí tem mais uma coisa diferente que eu quero levar nesses áudios. Outra diferença para o Suzuki, de acordo com a minha experiência, né? Sim. É, quando os alunos tocam junto com os áudios do Suzuki, muitas vezes eles estão num andamento muito rápido para a criança tocar com Verdade, piano. é verdade. É meio irreal o que está ali. Aquele andamento de performance, ele é meio. Não dá muito para o aluno. O aluno vai fazer daquela forma depois que ele terminou o volume 1 inteiro, praticamente. Exato. Então, a minha ideia é apresentar esses áudios em 3 andamentos diferentes: um lento, um andamento médio e um andamento de performance mais realista, né? Uau, que legal. E o Suzuki agora, quem vai gravar vai ser a Hilary Han. Quem é que tu vai chamar no Hillary, seu método? vamos ver. Tô pensando, não sei se gravo. Pensei até falar com o Bozizio. Pois é, ia ser bacana, né? O Bozizio. Seria bem bacana. Deixa eu ver aqui. Você pensa. A Naná. Você. Não Pina. Você pensa em fazer algo voltado à musicalização para alunos antes de iniciarem no instrumento, como o CC no Suzuki? SECE no Suzuki. Não sei o que é isso. Bom, eu já faço esse trabalho, e não tá dentro do livro, mas eu já faço esse trabalho meio de musicalização no violino, né? Junto. Um trabalho bem objetivo no instrumento, assim. Eu uso lúdico, muito abordagens lúdicas, mas como uma ferramenta valiosa de aprendizagem, mas não ela é o foco da atividade, né? Ela é o meio para chegar no fim, que é a técnica e a musicalidade, é o que eu estou trabalhando no violino. Então, assim, eu trabalho assim, não tem nenhum material publicado sobre isso. Quando eu faço as palestras, eu falo muito sobre essas abordagens lúdicas. Eu acho que tem um pouco a ver com o que ela me perguntou. Agora, lançar algo assim, não sei, eu preciso de mais tempo também de pesquisa. Pois é por aí, né? É porque não é tão fácil assim, sabe? Você faz isso em sala de aula, você pode falar sobre isso. A partir do momento que você torna isso uma pesquisa, um material para ser publicado, é outro caminho, assim. Outro Você tem caminho. que embasar isso muito bem. Isso Uhum. tem que estar muito bem fundamentado. Então, assim, eu preciso de mais tempo para ver se eu publicaria ou não. Claro, claro. O Fábio Almeida está perguntando: Olá, as peças do livro estão em uma ordem de habilidades a serem desenvolvidas? Sim, sim, é uma ordem progressiva de Progressiva. dificuldade. O Uhum. que que eu vou fazer diferente do Suzuki?
e talvez eu não siga exatamente a ordem, porque esse livro ele não foi feito para ser usado sozinho, de forma nenhuma. Não. Tá lá na capa do livro eu escrevo sobre isso. Ele surgiu de uma vontade de oferecer diversidade musical ao aluno iniciante. Hora nenhuma eu quero que o aluno aprenda a tocar violino só com folclore. Então, eu até deixei aqui vários livros. Eu não utilizo ele só com Suzuki, eu utilizo com vários métodos. Então, assim, falar que uma progressão é perfeita, muito difícil. Mas eu procurei trazer de forma progressiva. Mas aí, por exemplo, a corda Ré e Sol, eu trouxe bem antes do que o Suzuki apresenta. Mas antes eu vou trabalhar muita coisa lá no Suzuki. Depois eu vou voltar para o livro. Mas por que eu quis trazer esse material trabalhando só na corda Ré e só na corda Sol, todos os padrões de dedos que eu apresentei? Porque é um material que o professor tem para trabalhar quando ele quiser. Entende? Claro. Porque ele não precisa ir lá e escrever. Tem no livro. O livro tem uma coisa muito interessante. Eu não sei se todo mundo tem um livro já percebeu que ele tem um apêndice lá no final. Nesse apêndice tem um resumo de cada música do livro. A técnica, o ritmo, o que é usado, qual o padrão de dedo, tudo. Então, se você está usando uma peça Suzuki com um padrão de dedo 1 na corda Lá e Mi, e você quer uma peça do folclore brasileiro para trabalhar concomitantemente, tá ali, vai lá no final do livro e você vai achar. Então, sim, eu apresento uma ordem progressiva que eu acredito ser fundamental. Não acredito em nenhuma progressão assim é perfeita. Eu utilizo o livro junto com outras metodologias, mas a ideia é de uma progressão, sim. Claro que às vezes eu vou precisar de muito mais músicas para abordar determinada técnica com o meu aluno. Depende muito do aluno. Tu acha que seria um problema um professor usar só o livro, só o teu livro para começar? Tu acha que ficaria algum furo que não pode acontecer? E como é que tu remedias isso? Ou tu acha que ainda é possível usar o método assim, ele inteiro para começar e depois começar um outro método? Eu não usaria ele inteiro sozinho. Não, eu não acho que é a função desse livro. Não acho que ele foi criado para isso, sabe? Eu não acho que não se espera isso dele. Ele foi feito para ser usado com outras metodologias, trazendo um folclore sistematizado, organizando essa informação toda de técnica, propondo uma progressão dentro do livro, mas eu não acho que é válido usar só o livro, não. Não. Eu acho que você pode usar vários. Por exemplo, eu quando começo com o meu aluno, eu vou fazer Passa, Passa, Gavião, Marcha, Soldado, O Cravo Brigou com a Rosa. Corda solta, cordas adjacentes. E aí eu vou trabalhar músicas que nem estão no Suzuki também. E aí eu vou apresentar, por exemplo, as variações Suzuki antes de trabalhar as primeiras músicas que eu coloco o dedinho no aprendiz de violino. Eu faço as variações, eu adoro fazer as variações, eu acho um momento muito bom de trabalhar. Então, eu não pulo a etapa de fazer as variações. Eu faço todas as variações e depois eu começo com a primeira música que eu coloco os dedinhos, que é a barata. Interessante, interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem que dar um tempinho pro pessoal perguntar aí. Não, mas que interessante. Nossa, eu tô louco pra ver. Eu, de novo, eu não dou aula para esse nível de alunos, né, mais iniciantes, mas eu acho que é tão importante entender como é que a coisa está sendo levada desde o início, porque muita coisa já pode ser bem fundamentada já desde o início, né? Então, eu acho isso fantástico. Inclusive, eu tenho que te falar uma coisa. Da live do vibrato, por exemplo, na pedagogia Paul Roland, eles fazem, antes de fazer a colocação, eles trabalham deslizando a mão no braço do violino, ainda em posição de descanso. E aí, eles deslizam, tô com um violino pequeno aqui. Eles deslizam assim, eu até tenho essa marquinha em todos os violinos. Eu faço um X na base do indicador e desde a primeira aula, antes da criança colocar o violino em qualquer lugar, eu vou pedir ele para deslizar a mão. E engraçado que eu pedi ele para bater nas cordas. 1, 2, 3, 4, 1.
Um, dois, três, quatro, um. Legal. Esse é o movimento de base da mudança de posição e do vibrato. E antes da criança colocar o violino, aprender a colocar, eu já faço isso em todas as aulas, independente do nível. Coisa que eu acho super interessante, porque o tipo de aluno que eu pego é assim, tá, faz isso, bom, tem que fazer isso, entendeu? Mas assim, já aprender, já ensinar desde o início esse tipo de técnica, assim, é muito legal. Muito legal. Porque para mim foi meio assustador, assim, quando eu mudei de posição a primeira vez, porque eu fiz o volume inteiro de Suzuki. Quando a minha mão saiu do lugar a primeira vez, eu falei, nossa! Parece e aí eu não... negócio A primeira, infinito. nossa, igual o quarto dedo. Então são questões que eu quero trazer desde cedo para os alunos, para não causar nenhum tipo de susto. Eu sei. O Conta Lucas Rocha. Em sua dissertação, você conta um pouco mais sobre o processo? Está disponível? Eu não entendi o que é o processo. Bom, eu vou contar de uma forma mais acadêmica, assim. Tem 3 artigos, mais técnica, tem 3 artigos publicados. Eles estão no site do Aprendiz de Violino, está lá disponível para quem quiser baixar. Legal. E lá eu conto um pouquinho da pesquisa, eu falo de uma forma mais técnica, sim. Apesar de que também, mesmo no trabalho dentro da academia, sempre busquei escrever de uma forma que qualquer pessoa pudesse ler. E sempre que eu escrevia alguma coisa, eu pedia alguém de outra área, amigos de outra área, para ler o artigo, para que fosse realmente acessível para todo mundo. Acessível. É isso, super importante. Eu acho cada vez mais importante. Vamos ver aqui. Calma aí que deu um probleminha na minha tela aqui que eu não consigo baixar. Vamos ver. Perguntaram sobre quais métodos ela utiliza. Não é na pergunta. O aprendiz, ele desenvolve interpretação a dinâmicas? Não. Não há dinâmicas. Tá. Não. Nesse momento, não. Tá bom. Porque está mais focado, o livro está muito focado nas prioridades, postura, sonoridade e afinação. Uhum. Eu acho que isso, a partir daí, o professor pode trabalhar outras habilidades, mas fundamental trabalhar isso. Os padrões de dedos, as escalas, os arpejos. É uma criança iniciante, assim, para você trabalhar esse tipo de coisa, a criança já tem que estar usando melhor o arco, expandindo melhor o uso do arco. Eu acho que é um processo, assim. Uhum. A Paula Buges está dizendo, tem semelhanças com Paul Holland, então? Semelhanças? Não sei, mas tem muitas inspirações, assim. Mais na forma da abordagem do que no livro em si. Em si tem mais semelhanças com o Suzuki. Mas na forma que eu uso em aula, sim, com o Paul Holland, que eu fiz o curso. E ele tem muita coisa, ligação com essa coisa do bom uso do corpo. Eu fiz muitos anos técnica de Alexander. O Bozizio também é um professor que valoriza muito essa questão corporal. Então, na minha aula, eu vou trazer isso sempre. Uhum. Que legal. Maravilhoso esse exercício de slide. A Paula Burges escreveu. Ele já desenvolve técnica de arco também, o livro? Eu começo abordando o quadrado do braço. Uhum. E a partir daí nós vamos expandindo o uso do arco. Não tem nenhum exercício específico de arco. Tem módulos de arco que trabalham mudança entre as cordas adjacentes, mas não tem um exercício próprio de arco. Eu vou falar, vamos expandir mais o arco nessa música e tal, mas não chego a abordar tipo a colocação da mão no talão e ponta, ainda não. Não chega a fazer martelê ou espicato, esse tipo de coisa? Nada. É détaché e um staccato de iniciante. Vamos dizer assim. Tá, perfeito. Vamos ver aqui. Olá, Kate. Você acredita que sua metodologia deva ser aplicada apenas na iniciação musical? Bom, é a proposta, sim. A proposta é essa. Agora, assim, uma pergunta. Eu aplico só com crianças? Não. Eu aplico com... Eu tenho uma aluna de 60, outra de 65, e elas adoram aprender o folclore. O folclore está muito mais dentro da vivência delas do que dos meus alunos de 5 anos.
Perfeito. Agora, existe um fator motivacional no folclore, mesmo quando a criança não conhece. Porque certamente alguém em casa, ou o pai, a mãe, a avó, o tio, vai ouvir ele tocando Marcha Soldado e vai falar: nossa, você está tocando essa música no violino. Na outra semana ele chega com a música prontinha, porque minha mãe cantou essa música, ela conhece. E tem um fator assim, motivacional que... Claro, que faz parte da nossa cultura, da nossa linguagem musical, né? Perfeito. Eu vou pegar mais algumas perguntinhas e é muito prejudicial, a Rosane está perguntando, é muito prejudicial para o aluno fazer aula em conjunto por 2 anos sem aula individual? Nossa, depende da abordagem do professor, de como tem professores que dão aulas coletivas, como o José Márcio Galvão, com 10 alunos e os alunos impecáveis. Eu não... Incrível. Eu acho incrível, acho que é a abordagem. Não acho que o problema é a aula coletiva, é do jeito que é feito. Eu também acho. Também concordo contigo. E, gente, então, eu acho que estamos se aproximando da hora e e o Instagram vai cortar. Então, eu queria te agradecer muito, Kate, pela tua presença. Eu quero dizer que eu te admiro muito. Estou, assim, realmente muito curioso para ter o livro em mãos. Eu acho que é uma adição aos métodos fantástica, principalmente para nós brasileiros, para os professores brasileiros, para os alunos brasileiros, né? E então, assim, te agradeço muito por ter aceitado fazer essa live aqui. E a gente vai marcar esse café porque eu quero pegar essa cópia e conversar um pouquinho mais contigo. Por favor, assim, eu quero muito te entregar em mãos. Te agradeço mais uma vez, realmente admiro muito o seu trabalho e é um prazer enorme. Agradeço todos que estiveram aí acompanhando também. Sigam o Aprendiz de Violino. Sigam o Aprendiz de Violino. Sigam o Aprendiz de Violino. Eu estou vendo vários coraçõezinhos aqui, isso quer dizer que o pessoal gostou muito da live. Obrigada. E eu vou ficar aí atento aí às tuas postagens do Aprendiz. Eu gosto de ver os resultados dos alunos. Como é que os alunos estão interagindo, e eles parecem que estão sempre tendo, um bom... Estão sempre felizes fazendo esse trabalho, estão de bom humor, né? Então isso é muito importante também, que não seja uma coisa carrancuda, que seja uma coisa potente, né? Não é a função. E aí, para te despedir, que eu não te mostrei, para a gente terminar a live, não sei se você conhece a turma do Empim. Ah, que bonitinho! São fantoches, que as crianças adoram. Então, quem não conhece, nós temos a turma do Empim também aí. Que legal. Então tá. Pessoal, fiquem ligados aí que eu vou anunciar agora, a próxima semana. Kate Viana, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Contato, e um beijão para todo mundo aí que está acompanhando. Tchau, tchau. Tchau.